Você já fez o cadastro escolar do seu filho? Se ele já tem 6 anos, vá depressa ao grupo mais próximo de sua casa para inscrevê-lo. Senão, ele fica sem escola o ano que vem. As mudanças implementadas a partir do golpe já vinham sendo debatidas secretamente no Brasil, com apoio dos Estados Unidos, desde 1961. Mas as primeiras mudanças virão apenas em 1966, quando o MEC e a Agência Nacional de Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos começam a delinear um plano educacional para o Brasil. Quando a ditadura é instaurada no Brasil, ela é instaurada a partir também de um incentivo estadunidense, né? Um incentivo nesse intuito de que o capitalismo vença. Quando a ditadura vai pensar essa formulação da educação, ela precisa pensar uma educação que sirva à mentalidade capitalista, que sirva a essa consolidação do capitalismo no Brasil. O ensino vocacional foi uma modalidade de aprendizagem proposta em algumas escolas públicas entre 1962 e 1969 e foi extinto durante a ditadura militar. Dentre suas propostas, trazia para as salas de aula questões da realidade social, necessidades e problemas cruciais da população. O vocacional, ele tinha uma coisa muito legal, que eles discutiam o projeto junto com os alunos, porque ele está na parte nobre do Brooklyn, só que 2 quarteirões indo para a Marginal você já tinha, hoje não existe mais, mas eram casas mais pobres, tinham muito cortiço, né, conforme você ia se aproximando do rio. Então tinha toda uma orientação de fazer trabalho com essa comunidade. Os militares invadem essa escola e queimam tudo para destruir, porque era uma coisa assim, não, você está fomentando, né, os questionamentos, não pode, a gente não quer ninguém questionando as coisas, né, vai estudar a realidade desse ponto de vista para quê? Algumas disciplinas foram criadas na época da ditadura. São elas: Educação Moral e Cívica e Organização Social e Política do Brasil, criadas em 1969, e Estudos de Problemas Brasileiros, em 1971. Além destes, surgiu o Mobral, Movimento Brasileiro de Alfabetização, em 1970, que tinha como objetivo a alfabetização de adultos por meio de uma educação tecnicista. Já na década de 70, eles criam a famosa educação moral e cívica, obrigando os alunos a cantarem o hino nacional diariamente, restringindo, por exemplo, o curso de História ao estudo de grandes nomes de heróis nacionais e, claro, fazendo uma propaganda velada das conquistas dos governos militares no período. Quando a educação moral e cívica é pensada especificamente enquanto disciplina, a intenção é justamente que ela seja um braço do regime na formação dessa cidadania, na formação desse ideal de cidadão. Se constrói essa ideia de que o cidadão perfeito é aquele cidadão que contribui para o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento do capitalismo na sociedade. Raciocínio e juízo crítico. Aptidão para resolver problemas. Eles trabalhavam na estrutura institucional do Estado, como é que funciona o Estado, quais são os poderes, como é que você governa. Era uma aula burocrática. Vamos dizer, o Estado funciona como? Quais são? Existe o poder executivo, legislativo, tinha mexido em tudo, né? Mas, enfim, como é quem vota, quem não vota, por que você tem... Eles faziam uma aula burocrática. Falar com os alunos, né, que questionavam mais, para falar, olha, não fica falando isso em sala de aula, cuidado com o que você escreve na prova, né, porque isso chama atenção e, de repente, você era visto como se você tivesse envolvido com algum movimento, né, vamos dizer,
como eles chamavam, subversivos, né, na época. No fundo, toda essa estrutura justificava o golpe militar, né? Quer dizer, da importância dessa autoridade, da autoridade gerindo a coisa pública, né? E uma autoridade centralizada. Então, na verdade, o que eles queriam valorizar era a centralização do poder, né? No ginásio, colégio era educação moral e cívica, e na universidade, estudos de problemas brasileiros, que era dado até aos sábados, e juntavam várias faculdades, né? Dava no auditório, geralmente ia um militar para ficar colocando, né, as questões. O Brasil tem mais de 50 milhões de jovens com menos de 20 anos. O Brasil conta com milhões de estudantes. Acredita neles e precisa deles. A USPB, ela é instaurada junto com a educação moral e cívica. A gente conhece mais a educação moral e cívica porque ela estava presente em todos os níveis de ensino. Então, até na graduação, nas faculdades, a moral e cívica estava presente, mas com outros nomes, né? Então, a moral e cívica estava mais preocupada com essa questão dos exemplos, das datas comemorativas, e já a USPB estava mais preocupada com uma questão mais formal, assim, mais pragmática da educação. Então, se estudava sobre a Constituição brasileira, se estudava sobre a formação política do Brasil, era mais direcionada nesse sentido, assim. Mas era também muito pautado nessa memorização, né? Não se buscava construir um pensamento crítico em relação a essa organização social e política do Brasil. Se buscava gerar uma memorização. Teve uma vez que discutiu o problema, esse foi acho que a única que eu me lembro, a questão da fome, né? Mas nunca era tratado como sendo um dever do Estado olhar, né? Era como assim, olha, tem emprego, né? Estamos tendo escola, tem as mudanças, né? Tem a coisa do povo brasileiro ser preguiçoso, né? Não gostar muito de trabalho, como se fosse o problema, né? da pobreza, fosse uma coisa que o Estado não tem nada a ver, não tem responsabilidade. Brasil, gente pra frente, construindo esta nação, com trabalho permanente, com firmeza e coração. Foi retirado sociologia e filosofia, né? Eles tiraram. Você tinha no ensino médio, né? Você tinha antes, por exemplo, né? Quando eu fiz o ginásio, você tinha aula de música, né? Você tinha francês e inglês, né? No curso no ginásio, né? Você tinha desenho, você tinha muitas matérias. Eu não digo que isso precisaria voltar tudo, mas foi empobrecendo, foram sendo retiradas, né? Matérias que são importantes. Mas disciplinas perigosas para o regime militar, porque elas faziam os alunos pensarem, a conhecerem melhor as estruturas, né, de dominação, conhecerem, no fundo, as verdadeiras causas das desigualdades sociais e econômicas, das verdadeiras causas da miséria social do Brasil. Então, essas matérias foram imediatamente retiradas. Eu entendo que a educação moral e cívica caminha junto com o regime nesse lugar do autoritarismo. Eu entendo que o regime não funcionaria tão bem, assim, nessa organização não funcionaria tão bem se não fosse esse braço, esse viés muito ideológico através da educação que estava sendo pautado. Normalmente, os professores dessas disciplinas, né, sobretudo de IAPB, eram professores mais que concordavam com o golpe militar, né, com a ditadura, eram professores ligados ao sistema. Não tinha general dando aula, tinha padre conservador dando aula. Como que se dava a censura pelo professor que fazia diferente do guia curricular e as comemorações, as datas comemorativas. A gente tinha que comemorar o 31 de março, que foi a data do golpe. Faziam festinha na escola, assim, cívica,
Com os alunos, comemoração com os alunos, com discurso, com hasteamento de bandeira. E não só 31 de março, hasteamento de bandeira era direto. Toda semana. Todo dia. Sim. Hasteava a bandeira e cantava o hino nacional. Todo dia, Regina, a gente fazia rodízio de classe. Mas era isso mesmo, comemorar os feitos da Revolução, que eles chamavam Revolução, a gente chamava de golpe. Que mais? E essas disciplinas, né? Qual programação ficava em cima? O que você está dando aqui? A gente precisa pensar que o livro didático, ele é essa ponte direta, né, entre uma visão estatal sobre a educação e aquilo que se pretende com a educação, com os estudantes, porque é o livro didático que chega, né? Não é um ditador, não é um representante do MEC que vai batendo de porta em porta e falando, olha, é isso que você precisa entender, é isso que você precisa valorizar, não é isso. O livro didático atua como essa voz. Os livros didáticos da ditadura, da época da ditadura, eram todos atrelados a esse currículo bem tecnicista. Então, os livros didáticos de geografia e história, estudos sociais, eram horrorosos.